Retomando então a nossa aula sobre a fé, nessa nova etapa, nós vamos falar um pouco sobre a necessidade da fé. E eu gostaria então que você retomasse comigo a carta aos Hebreus no capítulo 11, mas agora o versículo 6. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e recompensa os que o procuram. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Então veja, pela razão humana, meramente humana, nós temos acesso ao conhecimento de coisas palpáveis, abstratas, que se manifestam de alguma forma, mas sem a fé não podemos conhecer e agradar a Deus. Com a razão simplesmente humana, a gente pode até entender a teologia, entender os estudos sobre Deus, mas experimentar a Deus, entrar em relação como filho de Deus, só é possível pela fé. É por isso que a igreja, fazendo um pequeno parênteses, diz que a teologia deve ser estudada de joelhos, ou seja, nós devemos ter ao mesmo tempo uma postura da razão, mas aplicar a nossa fé para que o conhecimento não seja simplesmente estéril, uma informação, mas seja um conhecimento real de Deus. Se a gente fosse usar uma imagem, retomando aquela imagem da miopia, a razão está míope por causa do pecado, é então preciso de um ajuste na visão para que ela volte a enxergar. Para ter acesso ao sobrenatural, é preciso uma graça sobrenatural. Então, se comparássemos, a fé seria como um par de óculos que corrigem a miopia da alma, da razão. A fé, então, ela corrige, ela ajusta a visão para que ela possa enxergar a Deus. A fé, então, nos capacita a conhecer e agradar a Deus. E só pela fé nós podemos ter acesso, então, ao sobrenatural. A fé nos leva a acreditar na palavra de Deus e assumir aquela palavra como verdade. Pela fé, eu aposto em Deus, que é a verdade, eu adiro a essa verdade e sei que Deus, por causa dele, por causa de quem ele é, e não tanto por aquilo que ele me diz, mas por quem ele é, eu acredito nessa palavra, porque eu sei que Deus não se engana, ele é a própria verdade, então ele não pode me enganar. Eu queria dar um exemplo para que a gente pudesse entender isso. Veja, se eu tomar essa garrafa de plástico que é preta, e aqui um preto fumê, se eu te disser é de plástico ou se eu te disser é preta, você não precisa de fé para acreditar em mim. Você não precisa de fé, você está vendo, é uma realidade evidente, a garrafa é preta. Agora, se eu dissesse para você, essa garrafa é de ouro, você acreditaria em mim? Muito provavelmente não. Agora, pensa comigo. Você precisaria então de algo a mais para poder acreditar nisso que eu estou te dizendo. Porque a tua evidência, a tua razão e o teu entendimento, a tua experiência, tudo aquilo que você conhece, a evidência te diz que essa garrafa é de plástico e ela é preta. Mas suponhamos que eu seja um teu amigo, um amigo fiel, um amigo íntimo e você me conhece, você sabe que eu não tenho o hábito de mentir. Suponhamos também que eu sou engenheiro químico, que eu conheço toda a realidade de plástico, do mundo mineral, material, e eu te afirmo, com base na minha profissão e nos meus conhecimentos, que essa garrafa é de ouro. Veja, porque você acredita em mim, porque eu sou teu amigo, porque você sabe pela experiência que eu não tenho o hábito de mentir e sabe que eu sou um bom profissional, que eu estudei muito, que eu conheço essa área, é muito provável que você acredite em mim. Percebe? Ainda que a tua evidência diga que a garrafa é de plástico e ela é preta, você tem fé na minha palavra, uma confiança na minha palavra, para acreditar naquilo que eu estou te dizendo. Da mesma forma em Deus. Você crê em Deus pela fé,
não tanto por aquilo que ele está te dizendo, pode ser mirabolante, como aquilo que eu estou dizendo para você, essa garrafa de ouro. Isso é mirabolante, é uma loucura, mas porque você crê em Deus, porque você crê que Ele é a verdade e não pode te enganar, pela fé você toma aquilo que Ele está te dizendo como verdade para você. Vou te dar um exemplo. Quando você vai à Santa Missa, quando você olha para o pão, você vê só pão. A evidência do acidente é pão. A evidência daquilo que você vê é pão. Mas você faz um ato de fé naquele que disse, isto é o meu corpo. E você toma essa palavra como verdade. Isso é o exercício da fé. Percebe, então, que só pela fé a gente pode ter acesso às realidades sobrenaturais. Se você não tem fé, você vai para a missa e trata a comunhão como um simples pão. A Eucaristia é um simples pão. Mas se você tem fé e um ato de fé renovado, a Eucaristia para você é o pão da vida, é o corpo do Senhor. Percebe? Só a fé nos dá acesso às realidades sobrenaturais. Pela fé, nós cremos em Deus e cremos na verdade que Ele apresenta, por causa dEle, por causa da palavra. Assim como no exemplo que eu dei, você acreditou que era de ouro por causa de mim, que sou seu amigo, por causa de mim, que sou engenheiro químico, pela fé, nós cremos em Deus por causa dEle, por quem Ele é. Nós vamos ficar por aqui, então, nesse estudo e te espero numa próxima aula para avançarmos um pouco mais no estudo da fé.